E aí, gente, então, esse é o nosso vídeo de apresentação sobre a representatividade negra no cinema e na ciência. Bom, vamos ver o que vem por aí. Então, eu sou Ana Vitória e vamos falar do filme Quase Deuses. Cara, que filme massa! O filme é baseado em uma história real e conta sobre a vida de Vivian Thomas. Ele é um cara negro e o sonho dele era ser médico e ele juntou dinheiro durante vários anos para fazer a faculdade de medicina. Mas com a crise lá de 29, ele acabou perdendo todo o dinheiro que ele depositou no banco porque o banco faliu. E aí ele perdeu o emprego também no meio dessa loucura e acabou sendo contratado para trabalhar de faxineiro no laboratório do Dr. Alfred Blalock. E aí, foi passando um tempo e o Dr. Alfred percebeu que o Vivian tinha talento para medicina e decidiu fazer uma parceria com ele. Então, durante alguns anos, eles trabalharam para tentar ser inovadores na medicina, fazer coisas que as pessoas não tinham tentado ainda. E nisso o filme vai e por conta de um procedimento que os dois criaram, o Dr. Alfred ele ficou famoso e conseguiu entrar para trabalhar em uma faculdade. Só que, claro, o Vivian nunca recebia nenhum reconhecimento pelo que ele fazia. Primeiro, porque ele era negro. Segundo, porque ele não tinha um diploma de medicina. Mas ele foi trabalhar na faculdade junto com o Dr. Alfred, mesmo com os olhares preconceituosos, principalmente porque estava na época do apartheid, então o negócio estava bem tenso lá nos Estados Unidos. Mas ele foi, e ao passar de mais um tempo, o Dr. Alfred e o Vivian conseguiram encontrar um jeito de fazer uma cirurgia no coração, coisa que era impensável na época, e eles conseguiram salvar a vida de crianças com síndrome do bebê azul, que é um problema cardíaco que faz o oxigênio não chegar direito e o bebê vai ficando azul, tipo, vai perdendo o oxigênio até morrer. E aí, ambos os dois conseguiram essa proeza, até mais o Vivian do que o Dr. Alfred, mas quem recebeu todo o crédito, claro, foi o Dr. Alfred, porque ele era branco, ele tinha o diploma, coisa que o Vivian não tinha. Então, só depois de muitos e muitos anos que a faculdade veio reconhecer o Vivian como doutor, deram um diploma para ele de doutor honorário, né, Dr. Honoris. E ele finalmente, depois de anos e anos de trabalho, de contribuição para a medicina, graças a Deus que ele recebeu esse diploma ainda em vida. Bom, basicamente a história do filme é essa. Vale muito a pena assistir. Oi, gente, meu nome é Samira Rufino e eu vou falar um pouco sobre Vivian Thomas. Em 29 de agosto de 1910, nascia Vivian Thomas, um homem negro que nunca passou nem pelo curso de medicina, mas desafiou a pobreza e o preconceito para entrar para a história da medicina. Vivian Thomas sonhava em ser médico. Negro e pobre, conseguiu um emprego de faxineiro na Universidade de Vanderbilt nos anos de 1940, onde começa a estudar, por conta própria, os experimentos do célebre Dr. Alfred. Thomas apenas foi devidamente reconhecido em 1976. A partir de então, várias pessoas têm revivido o grande homem que foi Thomas, já que foi responsável por um dos maiores passos dentro da cirurgia cardíaca. Sem falar que no filme Quase Deuses, conta a história real de Vivian Thomas e Alfred, assistente e médico. Oi pessoal, meu nome é Lorena Rafaela e eu vou falar sobre o filme Um Homem Entre Gigantes, estrelado por Will Smith e baseado em fatos reais. Na trama, o legista nigeriano Dr. Bennett Omalu, interpretado por Will Smith, bate de frente contra a NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos, quando descobre sérios danos cerebrais decorrentes da prática do esporte nos atletas. As concussões do título original são causadas pelas diversas cabeçadas que os jogadores sofrem durante as partidas, algo que tem potencial de lhes tirar a vida muito cedo. O título em português pega a referência mais óbvia de um homem entre gigantes, visto que se trata de uma clássica história de Davi contra Golias. Omalu é um imigrante dos Estados Unidos, um homem que sonhava ser um americano por excelência. Quando se depara com sua descoberta ao fazer a autópsia do ex-astro de futebol americano Mike Webster, que é interpretado por David Morse, não pensa duas vezes, faz tudo o que pode para publicar sua pesquisa e, com um pouco de ingenuidade,
avisar a NFL sobre o problema. O que o filme deixa claro, e basta ver qualquer jogador de futebol para acreditar, é que a Liga Nacional sabia destes danos e nada fazia. É uma questão de lógica, na verdade. É curioso, inclusive, que uma pesquisa a respeito disso só tenha visto a luz do dia na última década. Só mesmo um estrangeiro para ter coragem, ou de novo, ingenuidade, o suficiente para enfrentar toda a poderosa NFL. Exagerando nas questões ufanistas, visto que um dos maiores desejos do protagonista é ser um americano, mas conseguindo colocar o dedo na ferida a respeito das questões dos malefícios do esporte para os seus atletas. Olá, meu nome é Jennifer Nayara e irei falar de Bennet Omalu. Bennet Omalu é um médico nigeriano-americano, patologista forense e neuropatologista. Nascido no ano de 1968, ele foi o primeiro a descobrir e publicar achados de encefalopatia traumática crânica em jogadores americanos. Mais tarde, ele se tornou examinador médico, chefe do Condado de São Joaquim, e é professor da Universidade da Califórnia, Davis, Departamento de Patologia Médica e Medicina Laboratorial. Ele se naturalizou cidadão americano em fevereiro de 2015. Mora em Londo, Califórnia. Olá, meu nome é Leandra Beatriz e hoje eu vou falar um pouco sobre o filme Infiltrado na Clã. E que é um fato absolutamente inusitado na trama de Infiltrado na Clã é que, na verdade, o policial Ron conseguiu se infiltrar em uma das organizações supremacistas mais antigas e influentes dos Estados Unidos para monitorá-la, o que seria muito fácil, se ele não fosse negro. Então, assim cumprindo suas obrigações de assistir às manifestações preconceituosas e reuniões planejadas para exterminar raças consideradas inferiores para fins investigativos, ele ocorre ao colega Flip e em seguida ao corpo de um personagem criado à distância, que isso vocês vão entender um pouco mais se assistir o filme. Essa premissa pode parecer absurda se não fosse baseada em fatos. O cineasta Spike Lee enfatizou as peculiaridades da situação base, de forma lúdica a dinâmica que se desenvolve entre policiais e homens mascarados que simbolicamente queimam cruzes e se manifestam contra os casamentos mistos. As palavras do Messias, como se o homem branco pendurasse a vontade de Deus no estandarte, também apareceram. Eles ignoraram a América como resultado de casamentos mistos. Então, isso tudo é baseado no filme Infiltrado na Clã, que em 1978, Ron Stewart, um policial negro, se infiltra na Ku Klux Klan. Olá, sou Renata Brito e irei falar um pouco para vocês sobre o autor do filme Infiltrados na Clã, John David Washington. É um ator americano e é ex-jogador de futebol americano, e o seu primeiro sucesso como ator foi no filme Infiltrados na Clã, de Spike Lee. Filho do ator Denzel Washington e da atriz e cantora Pauletta Washington, John David teve sua primeira vez nas telonas, também com Spike Lee, aos 7 anos. Washington também irá estrelar ao lado de Zendaya como protagonista no drama Malcolm e Marie, que será lançado na Netflix. Washington teve grande importância no filme Infiltrados na Clã, quando foi responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas. Oi, meu nome é Emily e eu vou falar sobre Spike Lee. Então, quem é Spike Lee? Ele é um dos diretores de cinema mais influentes de Hollywood, especialmente pela forma como ele trata questões de racismo e segregação. Ele é um cineasta norte-americano, conhecido especialmente por tratar a sociedade negra em suas produções. Além de diretor, ele também trabalha como produtor e ator. Utilizou referências do cinema da década de 70 para desenvolver o seu trabalho, que é lindo, E a partir daí, então, focou em representar os negros para um público também formado de negros, explorando a personalidade
e as dificuldades dos afro-americanos dos Estados Unidos. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tá aí uma série de filmes que você pode assistir quando você tiver uma folguinha. São filmes ótimos, todos eles trazem alguma moral, alguma coisa pra se pensar. Enfim, é isso. Tchau!